Eu vou te convencer que o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros que você viu jogar. Talvez nem zagueiros, talvez ele é um dos melhores jogadores que você viu jogar. Agora tá rolando até um lobby, né? O Fluminense ganhou do Bahia, passou do Bahia agora na Copa do Brasil. O Thiago Silva teve uma excelente atuação, fez o último gol do jogo, classificação 2-0. O Fluminense tinha perdido por 1-0 lá pro Bahia, ele fez o gol de cabeça, golaço de cabeça. Eu sou fã da instituição golaço de cabeça, aquele que, ó, buscou lá de trás, no cantinho. Câmera tricolor tá sorrindo. Gostou do gol da classificação. 2-0 Fluminense, Thiago Silva, excelente partida. Renato Gaúcho, depois da entrevista lá na coletiva, falou: é um prazer ver o Thiago Silva jogar. Merece Copa do Mundo. E eu vou falar pra você, merece mesmo. Tá rolando um lobby agora, Thiago Silva na seleção brasileira, tá jogando muito. Mas, cara, isso não aconteceu ontem só contra o Bahia. Isso não aconteceu só nesse ano. Você vai falar, eu sei que não aconteceu só nesse ano. Mundial de Clubes, Thiago Silva jogou muito. Irmão, não é só no Mundial de Clubes. Você não sabe o que o Thiago Silva está fazendo no Fluminense. Vamos começar lá do começo? 2024. Aqui a gente tem dado. Você tem dados? Eu tenho dados. 2024. O Fluminense está próximo de cair no Brasileirão. Última colocação. 20ª posição, empatado em pontos com o Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians, é isso aqui, até a 17ª rodada. O Thiago ele chega na 18ª, joga contra o Cuiabá, e aí ali o Fluminense já começa a sua guinada. Nesse momento, o Fluminense tinha, antes do Thiago Silva, 17 jogos, 11 pontos feitos e 24 gols sofridos. Cenário de terra arrasada. Uma das piores defesas do campeonato, se não a pior. Vou checar aqui, ó. 24 gols sofridos, a terceira pior defesa do campeonato. Empatado com alguns outros times. Mas uma defesa que não dá inveja em ninguém, né? E aí depois do Thiago Silva, são 21 jogos. Ele chega a partir da 18ª rodada. 21 jogos que o Fluminense joga depois do Thiago Silva. Não necessariamente todos com ele, vou explicar. Nesse período, são 35 pontos. 21 jogos, 35 pontos. Ah, não é muito? Não é muito. Mas nos 17 sem Thiago Silva foram 11. E agora o pior. 24 gols sofridos com aqueles 17 primeiros jogos. Nos 21 após o Thiago Silva, são 15 gols sofridos. 15 gols sofridos. O Thiago Silva ele jogou 15 desses 21 jogos. Em 10 jogos, o Fluminense saiu sem tomar gol. Desses 15 jogos que o Thiago Silva jogou, foram 10 sem tomar gol. O Fluminense saiu de uma das piores defesas do campeonato, da última colocação, para a melhor defesa com o Thiago Silva em campo. Se você olhar no geral, o Fluminense ele termina o campeonato com 39 gols sofridos. Essa é uma das melhores defesas do campeonato. À frente tem o Botafogo com 29, Palmeiras com 33 e o Internacional com 36. Um time que estava na última colocação. Esse foi o efeito Thiago Silva no Fluminense inicialmente. E tem coisa melhor do que isso. No Mundial de Clubes, que foi onde talvez ele tenha ganhado o maior destaque, que a gente conseguiu ver no alto nível que o Thiago Silva ainda se improvava, e eu vou falar ainda, porque a gente vai relembrar aqui algumas coisas que o Thiago Silva fez no Chelsea, no Paris Saint-Germain e até no Milan, que talvez você não lembre. Mas o Thiago Silva, ele termina o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, que o Fluminense enfrenta Al Hilal, que o Fluminense enfrenta Chelsea, que o Fluminense enfrenta Inter de Milão, sem sofrer nenhum drible. E você aí, Premier Leaguer, eu lembro quando você ficava falando do Van Dijk. Eu lembro, porque o Van Dijk não toma drible. O Van Dijk não sei o quê. Agora a narrativa já é que o Van Dijk fica farmando aura, né? Que o pessoal vai driblar o Van Dijk e ele fica andando para trás para não ser driblado. Mas se o seu argumento é esse, que o Van Dijk é muito bravo, a gente não vai nem entrar na discussão aqui do nível de Van Dijk e Thiago Silva, né? Pelo amor de Deus. O Thiago Silva não sofreu dribles no Mundial de Clubes. Meu câmera tá triste aqui. Não tá mais sorrindo. Porque ele tá lembrando que esse tempo do Mundial não volta mais. Mas daqui 4 anos, talvez o Fluminense esteja lá de novo. Não com o Thiago Silva, né? O que é uma tristeza. Difícil. Inclusive ontem também, depois de Fluminense Bahia, ele falou que o fim se aproxima, né? Tá mais próximo do fim do que do começo. O Thiago Silva tem contrato até o fim de 2026 e deve terminar sua carreira no fim desse contrato. Mas para além disso, vamos lá. Em 2025, continuando nos dribles, são 30 jogos já do Thiago Silva. Ah, porque o Thiago Silva não joga, só vive machucado. Machuca bastante? É verdade. Mas 30 jogos na temporada é pouco? Vocês acham 30 jogos pouco?
Não é pouco. E nesse tempo, 5 não, errei ainda, 4 dribles sofridos. Isso diz muita coisa? Não, às vezes o cara é só um Van Dijk que fica ali farmando aura e não anda para trás. Mas o nível de influência do Thiago Silva no jogo, e aqui a gente vai sair um pouco dos números. Já falei aqui o que aconteceu em 2024, falei aqui em 2025, principalmente no Mundial de Clubes. Mas você que viu o Fluminense e Bahia ontem, você que saiu, parou e assistiu, e viu todo mundo se derretendo pelo Thiago Silva, e agora todo mundo falando que ele ainda tem nível de seleção, isso vai para além dos números. O Renato ontem na entrevista, eu estava lá na coletiva, e ele falou assim, ele estava um tempo já reclamando que, por conta justamente do Mundial de Clubes, o time ficou muito tempo sem descanso. E aí agora, nesse período de data FIFA, o Renato conseguiu dar 4 dias de folga para os jogadores, mais 5 dias de treino consecutivos. E aí ele falou que, nesse meio tempo, ele conseguiu treinar muito a parte tática, que isso foi muito importante e tal. E a minha pergunta para ele na coletiva foi justamente nesse sentido. Eu trouxe para o Renato assim, Renato, eu percebi que os jogadores brigavam muito dentro do campo. Você vê, às vezes, os jogadores discutindo por erro técnico e tal, e não foi isso que estava acontecendo no Fluminense. E o Renato me fez perceber também que essa briga era justamente por conta da parte tática. Às vezes o jogador dava um passe, fazia uma tabela e a jogada até saía. Mas mesmo assim os jogadores do Fluminense discutiam. Isso quer dizer que alguma coisa ali que era para acontecer, não aconteceu. A melhor decisão não foi tomada. E um dos caras que mais ficava inconformados com isso era o Thiago Silva. E viralizou também no Thiago Silva, quando o Fluminense estava se defendendo contra a Inter de Milão, lá no Mundial de Clubes. Agora eu não estou lembrado direito se é contra a Inter de Milão ou contra o Hilal, mas tem um tempo técnico ali, por causa do calor, e o Thiago Silva começa a orientar o time. O Renato ele abre mão desse papel, o Thiago Silva toma a frente e começa a orientar o time para se defender com a linha de 5. E aí ele fica, o Thiago Silva é técnico dentro de campo e tal. E a gente conseguiu ver isso ontem no Fluminense Bahia. O Thiago Silva sendo um verdadeiro treinador do time. Ele aponta. Às vezes um jogador tira a profundidade, um ponto, você podia ver diversas vezes ali no lado direito. Às vezes o Guga andava um pouco para dentro, às vezes o Senna, que jogava pelo lado direito, na verdade o Canóbio, andava um pouco para dentro, o Thiago Silva apontava. Abre lá. Por quê? O Fluminense estava buscando a bola invertida lá no Senna, agora no Serra. E o Thiago Silva fazia esse lançamento. A importância ofensiva do Thiago Silva. Ontem foram 4 finalizações pro gol. 4 ou 3. Tem uma que ele pega de primeira que é brincadeira, irmão. Meu câmera sorriu de novo. Pô, se sai o gol ali é loucura. Thiago Silva fazendo ali de bate pronto. 4 chutes. Falou aqui pra mim 4 chutes. Gol da classificação. Uma bola que passou beijando o travessão por cima. Tem uma outra de cabeça. Obrigado, 4 chutes, me lembrei agora. Tem uma outra de cabeça. E tem essa ainda que ele pega de primeiro. Chute muito difícil que o Ronaldo não tem muita dificuldade ali para defender, porque vai em cima dele. Mas é muito difícil pegar essa bola. O Thiago Silva não é só defesa. O Thiago Silva é liderança. O Thiago Silva é muita defesa. Mas o Thiago Silva hoje, olha, eu confesso que eu não tenho esse tanto de lembrança de como o Thiago Silva era um excelente criador. Eu tenho mais essa visão do que ele foi no Chelsea, que às vezes ele jogava como um homem de híbrido entre os zagueiros, um ano até que ele foi campeão da Champions League com o Chelsea. Mas o Thiago Silva no Fluminense, ele tem um papel de criação, de liderança, de organização, que ele faz o clube ser outro. O time é outro com o Thiago Silva em campo. E ele dá prazer em ver jogar. Não só no Renato Gaúcho, como ele falou ontem, mas em mim. E tenho certeza que em muitos de vocês. E a gente, vamos lembrar um pouquinho. Aqui a gente aproveita também para lembrar, né? Como eu disse, eu tenho dados. Você tem dados? Eu tenho dados. Alguns dos prêmios individuais do Thiago Silva. Não são todos, porque senão a gente ia ficar 15 minutos de vídeo aqui. Vamos de frente para trás? Em vez de pegar lá de trás, vamos pegar agora. Jogador do ano do Chelsea, 2023. O Thiago Silva ele sai do Paris Saint-Germain chutado. A torcida lamenta a saída dele, mas a diretoria entendia, depois daquela Champions que o PSG perde na final para o Bayern de Munique, da Super Champions, né, do Super Agosto. O Thiago Silva ele sai chutado do Paris Saint-Germain. Passou o tempo dele, o capitão do time. O que acontece? Ele junto com o Tuchel, né? A ironia da vida. Ele chega no Chelsea e é campeão da Champions jogando uma barbaridade de bola. E depois tem o Mundial, ganhando Palmeiras no Mundial. Quem é o melhor da partida? Thiago Silva. Quem é o melhor do campeonato? Thiago Silva. Bola de ouro do Mundial de Clubes. Que agora é proporcional ao Intercontinental, né? Segundo, né? Porque agora ele também no Fluminense, o Mundial de Clubes, foi considerado aí um dos melhores jogadores do Mundial, nem chegou a entrar na seleção, que é um crime o Thiago Silva não estar nessa seleção. Mas, segundo Mundial de destaque. O outro, inclusive, sendo coroado com a bola de ouro.
Jogador do ano do Chelsea. E aqui tem uma equipe ideal da Conmebol, da década. Então, entre 2011 e 2020, ele foi considerado da equipe ideal. Seleção da década da França, dessa década também. E essa aqui é uma que eu gostei de ter visto. Ele foi da seleção da Copa do Mundo. Ah, o Thiago Silva não jogou na seleção brasileira. Ah, tá bom, ele foi seleção da Copa do Mundo 2014 de palhaçada, 2018 de palhaçada. 2018 o que acontece? Ah, acabou o Thiago Silva. Thiago Silva não joga mais, renovação. Agora é Miranda e Marquinhos, agora não sei quem, Marquinhos. Quem foi titular da Copa do Mundo 2022? Quem jogou muito na Copa do Mundo 2022? Thiago Silva, Casemiro, quem foram os destaques da Copa do Mundo 2022? Eu não consigo dizer que o Thiago Silva não foi excelente na Copa do Mundo. Ficou marcado, óbvio, quando ele chora lá nos pênaltis, e não é pelo 7-1, porque o Thiago Silva nem joga o 7-1, ele não é marcado pelo 7-1. Por mais que às vezes caia um pouco sobre o Thiago Silva também, sobre o Neymar, mas eles não estavam lá, né? Isso é importante lembrar. Mas o Thiago Silva fica marcado principalmente por ser o capitão daquele time, claro, e ter tido uma postura ali, quando ele senta na bola, faz a carinha. Para muitos, como não correto de capitão, né? Mas aí eu também não condeno não, porque eu acho que cada um tem sua personalidade, cada um tem sua forma de liderança. E tenho certeza que para aquele grupo, como os caras consideram ele um excelente capitão, um grande capitão, ele vira capitão de novo, né? Não vou dizer que não teve uma postura de capitão ali, né? Cada pessoa é cada pessoa, tem gente que acha que capitão tem que ser de uma forma e de outra. Mas por bola, a atuação do Thiago Silva em 2014, em 2018, foi de seleção de Copa do Mundo. E em 2022, para quem lembra, ele também foi um dos destaques do Brasil naquela Copa. Vamos continuar. FIFA Pro, o que é isso? Seleção da FIFA. 2013, 2014, 2015. Eu não sei se você sabe, mas a gente está em 2025. 2013 já tem 12 anos. 12 anos atrás, o Thiago Silva estava na seleção, não é seleção do teu bairro, não, meu. Não é seleção do Rio de Janeiro, não. É seleção do mundo. Há 12 anos o Thiago Silva estava na seleção do mundo. 12 anos depois ele está no Mundial de Clubes, merecendo estar na seleção do Mundial de Clubes. Decidindo o jogo de Copa do Brasil, um zagueiro decidindo o jogo de Copa do Brasil, sendo pedido pela mídia no Brasil para estar na seleção brasileira, 12 anos depois. Existe você jogar 3 anos em alto nível, existe você jogar 4 anos em alto nível. O Thiago Silva está há 15 anos no mais alto nível. É aqui uma coisa que você talvez não lembre. O Thiago Silva glorioso do PSG, todo mundo fala. O Thiago Silva que foi bem na seleção, todo mundo fala. Alguns, né? Todo mundo não. O Thiago Silva do Chelsea, esse é incrível. Ídolo do Chelsea, jogando lá 2, 3 anos só. E é ídolo do Chelsea. O pessoal chorando quando ele foi embora. Fluminense, ídolo. E no Milan? Chegou novinho, né? Não jogou muito no Milan. Não deu tempo de se provar, né? Não. Seleção da Série A 2010-2011. Série A Team na época, né? Campeonato italiano. Thiago Silva sai do Fluminense em 2009, meados de 2009, depois da Libertadores de 2008, aquela grande campanha, foi campeão da Copa do Brasil também em 2007. E ele é o craque da galera do Campeonato Brasileiro 2008, voto popular, mas bola ele jogou para isso. E aí em 2009 ele sai do Fluminense, aquela que o Fluminense até briga para não cair, é a grande remontada, já com o Fred. E aí ele chega na primeira temporada dele, primeira não, né, que a primeira é 2009, 2010, na segunda temporada dele, então eu diria que a primeira completa, 2010, 2011, ele já é jogador da seleção do campeonato italiano. Primeiro ano dele de Europa. E no ano seguinte ele também está lá na seleção, 11 e 12. E aí em 2012 ele é eleito o melhor defensor. Cara, eu acho que a gente não tem muita noção do que é o Thiago Silva. Eu acho que a gente não tem muita dimensão do que é o Thiago Silva. E para isso eu vou trazer títulos também. Agora eu trouxe prêmios individuais, eu vou trazer título também. Ele sai do Fluminense com a Copa do Brasil, 2007. Ele chega no Milan e já é campeão da Série A. Depois ganha a Supercopa da Itália, em 2011. E aí no Paris Saint-Germain, irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos da Liga Francesa. Ah, mas eles jogam sozinhos lá, né? De 2012 até 2019, só o Paris Saint-Germain ganhou. Com exceção aqui, ó, 16-17. O título hoje ele circula bem mais. Vou dizer que é por causa da saída do Thiago Silva? Não, né? Também não vou ser oportunista dessa forma. Mas são 7 títulos do Paris Saint-Germain. Um Paris Saint-Germain que antes não ganhava.
Foi a partir desse tempo que o Paris Saint-Germain ganhou. Isso passa pelo Thiago Silva, sim. Não adianta dizer que é só investimento e tal. O grande líder desse time, a grande chegada desse time é do Ibrahimovic e do Thiago Silva. É isso que muda o patamar do Paris Saint-Germain. Os dois saíram do Milan pro Paris Saint-Germain. E aí tem Supercopa da França, Copa da Liga da França, tantos quanto o Campeonato Nacional. E aí ele sai chutado de lá, a gente já contou, ele vai pro Chelsea, ganha a Liga dos Campeões, ganha a Supercopa do UEFA, ganha a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a gente tem Seleção Brasileira, Copa América, Copa das Confederações, enfim. Títulos individuais, títulos coletivos e bola. Bola jogada. Você tem que parar para assistir o Thiago Silva. Você tem que parar para assistir o Thiago Silva. Se você se encantou no Mundial de Clubes, você não está vendo uma coisa isolada. Eu já mostrei o que ele fez em 2024 no Fluminense. Você viu ontem o que ele fez na Copa do Brasil. É um time com o Thiago Silva e outro time sem o Thiago Silva. A forma que o Thiago eleva o patamar do time do Fluminense precisa ser notada. O Thiago, ele muda um time. Ele fez isso no Fluminense, fez isso no Chelsea, fez isso no Paris Saint-Germain e fazia na Seleção Brasileira. Por que ele não pode fazer de novo na Seleção Brasileira? O Thiago Silva merece, sim, eu tô com o Renato Gaúcho, merece sim jogar uma Copa do Mundo. Se você gostou desse vídeo, se não gostou também, deixa aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos como esse, que a gente fala sobre o assunto que está em alta, sobre o assunto no momento, que a gente traz aqui um pouco de opinião para vocês, um pouco de informação, você coloca aqui nos comentários do jeito que você quer, compartilha com quem não gosta, aquele hater do Thiago Silva, aquele que fala, chorão, o Thiago Silva é chorão. Manda para ele. E manda para aquele seu amigo fã do Thiago Silva também, que vai se deleitar com todas essas informações, com todos os prêmios individuais, igual meu câmera, que tá feliz da vida, fã do Thiago Silva. Manda para ele, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo, ativa o sininho aqui do canal, se inscreve no lance, beleza? Deixa o like, fechou? Thiago Silva, seleção, comenta lá no Ancelotti, chama o Thiago, eu tô com você.